Farinha de arroz integral. Foi a primeira farinha que eu escolhi para falar com vocês. A farinha de arroz integral, assim como a farinha de arroz branco, ela tem essa característica de ser mais neutra. Entretanto, ela deixa um pouco de sabor residual se você coloca em uma grande proporção, tá? Apesar de ela ser mais neutra do que as outras, do que a de grão de bico, por exemplo, de trigo sarraceno, a farinha de arroz integral, ela deixa assim lá no fundo, dependendo da quantidade, um gostinho diferente. Mas a gente consegue trabalhar com ela numa proporção maior do que essas outras que eu citei. Então, a farinha de arroz, ela é rica em fibras. O que isso já me diz? Se eu tenho uma farinha que tem muita quantidade de fibras, eu já sei que ela vai absorver mais os líquidos da receita do que a farinha de arroz branco, por exemplo, que é pobre em fibras. Então, quando eu vou substituir a farinha de arroz branco pela farinha de arroz integral, eu tenho que ficar de olho no ponto da minha massa, porque provavelmente eu tenha que aumentar o teor de líquidos dessa receita, tá? Então, a farinha de arroz integral é rica em fibras, ela tem uma boa quantidade de amido também, ela é uma farinha mais seca e ela só agrega estrutura, ela não agrega liga, não agrega maciez e leveza. Tá? Para isso, a gente precisa combinar essa farinha com outros tipos de farinhas, né, com os outros grupos, para termos um mix equilibrado. Então, aqui eu já tenho, então, uma farinha mais seca, mas que me fornece a estrutura. Posso combinar essa farinha de arroz integral com outra farinha de estrutura? Posso, e eu recomendo que você faça isso. Então, eu escolhi para combinar aqui a farinha de arroz, feijão branco, arroz não. Farinha de feijão branco, tá? A farinha de feijão branco, ela é rica em fibras, rica em proteínas. Ela também tem uma alta capacidade de retenção de líquidos por conta desse alto teor de fibras, né? Ela ajuda na umidade da massa. Ela ajuda a deixar os nossos pães e os nossos bolos mais macios, mais fofinhos, mas ela deixa sabor residual, tá? Então, quando você for utilizar a farinha de feijão branco em suas receitas, sempre use em combinação com outras farinhas e não coloque uma proporção tão alta, porque você pode deixar a sua massa com sabor de feijão, tá? É muito importante. Ela é uma farinha de estrutura e também tem alta retenção de líquidos. Além disso, ela é rica em antioxidantes, então a gente tem ali também uma característica importante dessa farinha de feijão branco que a gente pode usar em benefício da nossa saúde, né? Que ela é ser rica em antioxidante. Bom, então essas são as duas farinhas de estrutura que eu escolhi para falar com vocês. São duas farinhas que eu uso, que eu gosto muito do resultado, tá? Quando a gente faz, por exemplo, ó, vocês que gostam de pães integrais, você pode usar a farinha de arroz integral e combinar também com a farinha de feijão branco, né? Você pode agregar mais fibras, como vai, porque as duas são ricas em fibras, mas a farinha de feijão branco, ela vai entrar equilibrando a farinha de arroz integral na falta de liga, na falta de umidade, porque ela tem proteína e ela tem fibras também. Então, ela vai absorver mais os líquidos, vai manter a umidade ali na massa e vai trazer mais maciez e umidade porque ela é rica em proteínas, tá? Então, você pode combinar essas duas farinhas sem problemas, fica maravilhoso o resultado. Pode combinar outra farinha junto com essas duas? Pode colocar a farinha de grão de bico, né? Pode combinar também a farinha de grão de bico, pode colocar a farinha de trigo sarraceno, qualquer outra farinha de estrutura, mas para isso você precisa conhecer as características de cada uma dessas farinhas para você não se equivocar. Exemplo, farinha de quinoa. A farinha de quinoa é uma farinha de estrutura, certo? Mas ela deixa um sabor residual amargo. Se eu combino meio a meio de farinha de arroz integral com metade da quantidade de farinha de quinoa, eu vou ter um resultado final amargo, porque ela está em muita quantidade ali, tá em grande proporção e ela vai deixar sabor residual. Então é preciso conhecer as farinhas para você saber que cada farinha pode ou não deixar sabor residual. Se deixar, você precisa colocar em uma quantidade menor para você não ter esse sabor acentuado na sua massa, tá? Então por isso é importante conhecer todas as farinhas que você mais utiliza. Não precisa conhecer todas as disponíveis sem glúten. É preciso conhecer as que você mais usa no seu dia a dia, tá? Exemplo, alguém me perguntou uma vez sobre a farinha de jatobá. Nunca nem vi a farinha de jatobá para comprar. Então, como eu não tenho pretensão de usar essa farinha, eu não vou precisar estudar sobre ela. É a mesma coisa vocês. Vocês vão estudar sobre a farinha de berinjela. Se vocês não usam nas suas receitas, não tem por que você estudar. Claro, todo conhecimento é bem-vindo. Mas, se você está começando e tem que priorizar o que você vai aprender, aprenda o que você vai aplicar, o que você vai utilizar. Tudo bem?
Porque senão o conhecimento se perde também se não tiver prática. Então é importante você focar no que você precisa entender agora, né? Para que você consiga executar as receitas e fazer os seus pães e os seus bolos deliciosos.